Bom dia a todos. A nossa equipe ela é formada pela Andrea Leão, pela Áurea dos Santos, Bárbara Eduarda, Débora Esther, Laine Santos, Laiana Pereira e Tamires Siric. E nós iremos abordar o tema Importância, métodos profiláticos e higiênicos na piscicultura. Diante disso, nós vamos abordar alguns pontos, que é a introdução e importância e as principais enfermidades, aeromonoses, víbrio, flavobacterium, streptococcus, fungos, ictio, piscinodium, trichonidium, monogenoidea, lérnia, métodos higiênicos, métodos profiláticos e nossas considerações gerais. Bem, a piscicultura, ela além de fornecer um alimento de qualidade para a população, ela também é geradora de renda, gerando cerca de 3 milhões de empregos, isso de forma direta e indireta, contribuindo para a economia do país. O Brasil ele é considerado mundialmente o quarto maior produtor de tilápias, espécie que representa 63,5% da produção do Brasil. E os peixes nativos, liderados pelo tambaqui, eles têm uma contribuição de 31,2% e as outras espécies contribuem com 5,3% da produção de peixes. O peixe ele é um alimento considerado um alimento de fácil acesso, então ele se destaca nutricionalmente quanto à sua quantidade e qualidade de suas proteínas, pela presença de vitaminas e minerais e principalmente por ele ser um alimento fonte de ácidos graxos essenciais. Essa imagem aqui ela é uma imagem de dados do peixe BR. Então, ela mostra a produção na região norte. Então, a gente pode observar que aqui na região norte, a produção de peixes nativos ela é bem elevada em comparação com as outras espécies. O consumo per capita global pelo pescado ele vem aumentando ao longo dos anos, passando de 9 quilos por habitante em 61 para 20,5 quilos em 2018. E o consumo brasileiro, da população brasileira do pescado, é de aproximadamente 9 quilos por habitante ano, de acordo com o mapa. Então, isso é um fator que influencia positivamente no desenvolvimento da piscicultura, gerando demanda e fazendo com que a piscicultura tenha um crescimento cada vez maior. Isso também relacionado ao fato de que a população ela vê a carne do peixe, do pescado, como uma fonte de alimento mais saudável em comparação a outros tipos de carne. E por ele ser um produto de produção de escala mundial, ele apresenta uma relevância associada à saudabilidade dos alimentos para o mercado consumidor. Isso tudo atrelado a fatores de manejo higiênico profilático dentro da produção, já que os peixes eles são sujeitos a possíveis contaminação por agentes patogênicos como as bactérias, os fungos, vírus e parasitas, fazendo com que eles não desempenham fazendo com que o seu potencial de produção ele seja afetado. E isso traz prejuízos não só para o piscicultor, mas também para o consumidor. Diante disso, é muito importante a questão do manejo higiênico profilático dentro da produção do pescado, fazendo-se o uso de programas higiênico-profiláticos para a prevenção de possíveis doenças dentro da produção. Esses programas, eles visam minimizar os agentes estressores e controlar as epizootias dentro da produção,
fornecendo assim um alimento de maior qualidade para o consumidor e gerando, movimentando a economia do país. Falando um pouco sobre as principais enfermidades, vamos começar pela aeromonose. As aeromonoses, elas pertencem ao gênero Aeromonas. Elas são bactérias gram-negativas de bacilos curtos e podem ocorrer isoladamente ou em pares. Apresentam cadeias curtas, são móveis e têm um único flagelo polar. E também são anaeróbios facultativos. Os sinais clínicos provocados pelas aeromonas incluem o aumento do volume do abdômen, escamas irriçadas, lesões no corpo e na cabeça, na base das nadadeiras, exoftalmia, apatia e inapetência. Algumas aeromonas elas podem não somente afetar a saúde dos peixes, como também elas podem se tornar fontes de contaminação de espécies patogênicas para os humanos, estando associadas a infecções intestinais e extraintestinais. E os seus surtos de infecções eles estão relacionados com as alterações nas condições ambientais e também pode estar ligado a fatores estressantes como a superpopulação, altas temperaturas, um manejo inadequado durante o transporte, o baixo teor de oxigênio, condições nutricionais inadequadas e infecções por parasitas, elas podem ser fatores que contribuem para o desenvolvimento das aeromonoses. Dentre os diversos tipos de aeromonas que causam doenças nos peixes, nós podemos destacar a aeromona hidrófila, que é comumente envolvida nos processos infecciosos. Ela é uma bactéria que provoca uma doença conhecida como septicemia hemorrágica. Os sinais clínicos dessa doença a perda do equilíbrio natatório e letárgico, a dificuldade de respiração, uma pele e extremidades hemorrágicas ou inflamadas, ulcerações no corpo do peixe, exoftalmia, que é quando os olhos ficam meio que puladinhos, ascite e também internamente a cavidade do corpo ela pode conter um líquido fluido, turvoso e sanguinolento, causando um grande impacto econômico, já que ela está diretamente ligada à mortalidade dos peixes e também ela influencia no ganho de peso dos animais. Aqui nessas imagens nós podemos ver umas ulcerações no corpo do peixe, nos corpos dos peixes aqui. E o tratamento? Bem, pelo fato dela ser uma doença de origem bacteriana, ela pode ser tratada com o uso de antibióticos específicos. Mas para o seu tratamento, é preciso que se tenha informações sobre a gravidade do problema, uma vez que essas bactérias elas podem adquirir resistência a certos antibióticos. A maioria dessas doenças ela pode ser evitada com a utilização de manejo adequado. E aqui nós temos a Aeromonas salmonicida. Essa bactéria ela provoca a furunculose, que é uma doença infectocontagiosa. Ela é desenvolvida por uma bactéria gram-negativa, não formadora de esporos e geralmente não móvel, que ela pode crescer na forma de bastonetes simples ou pareados, de comprimentos variados. Ela é uma bactéria que ela acomete primariamente os salmonídeos, que são as trutas e os salmões, mas também ela apresenta ocorrência em peixes de aquários. Os sinais clínicos dessa doença. Bom,
Ela apresenta a formação de abscessos no corpo do animal, e isso evoluindo para a formação de úlceras e furúnculos no corpo dos peixes, como podemos observar aqui nessa imagem. Ela é uma bactéria que ela provoca um quadro septicêmico que culmina na ocorrência de esplenomegalia, enterite, epiremia da bexiga natatória, peritonite e presença de máculas no fígado do animal. Essa doença ela pode apresentar uma mortalidade de 20 a 50% na produção. O diagnóstico ele pode ser feito através do isolamento do agente em meios próprios, e as reações sorológicas elas também apresentam-se úteis na resolução desse problema. O seu tratamento ele pode ser feito pelo uso de antibióticos nitrofuranos ou sulfas. E as medidas profiláticas para o controle da doença é a desinfecção dos ovos, o isolamento dos peixes doentes e a não utilização para padreadores de peixes que sofrem com a doença. Oi, gente, meu nome é Amanda e agora eu vou falar sobre higiene e física. Agora, abordando de modo geral, a ironidosofia na piscicultura e na apicultura são infecções bacterianas que são causas de diversas mortes nos peixes. Dentre essas bactérias patogênicas, a vibrose é uma doença causada por bactérias e é caracterizada pelas seguintes características: são gram-negativas, são geralmente móveis por um folhado polar, bastonetes, anaeróbia facultativa, são de formatos curvados, são fermentadores com calcalase e oxidase positivos. Então, essas bactérias eles podem ser tanto de água salgada quanto de água doce. As principais da água salgada são o vidro angulares e o vidro voníticos, e de água doces, vidro mímicos. E também a relatos de casos de vidro colerais que foram encontrados em tilápias de mil. Então, a questão é, onde essas bactérias se encontram no organismo? Elas geralmente, como elas são natural de água salgada, né, elas geralmente são encontradas em sedimentos, colunas de água, em associações simbióticas com organismos aquáticos, como os bivalves, crustáceos e principalmente nesse caso afetando os peixes. Ah, e quando o seu crescimento ocorre de forma acelerada, né, ela pode dominar a flora do plâncton, bacteriana do plâncton e também a flora intestinal dos peixes. A forma de contaminação da vibrose, ela ocorre através da infecção por meio das guerras, pele e também pela via do trato gastrointestinal. Os sinais clínicos. Bom, os principais sinais clínicos que são característicos dessa doença são as lesões ulcerativas, locais hemorrágicas na boca e pele, lesões necróticas focais na musculatura e ao longo da margem das nadadeiras. As lesões subepidérmicas, que é caracterizada pela pele enegrecida, ela fica um aspecto mais escuro, ulcerações hemorrágicas, ou seja, o vale pigmentar negro com corrimento branco, palidez branquial e ulceração córnea. Então, o tratamento, como pode ser tratada essa doença? Como ao se tratar de uma bactéria, ela é principalmente feito o tratamento dela por via de uso de antibióticos.
Mas em trabalhos que eu li, né, tem a questão do antibiótico melhorar o animal, mas o uso indevido pode trazer consequências bem negativas. E como o desencadeamento da resistência da flora natural e do trato gastrointestinal. Doenças cancerígenas pode também ser refletido na reprodução dos peixes, como gerados através da ingestão de vesículos dos antibióticos. Então, agora é necessário, né, o uso de alternativas e estratégias que funcionem como um modo de escape para evitar o uso inadequado de antibióticos. Há estudos feitos com vacinação, a imunostimulação, o uso de probióticos e medidas profiláticas de manejo. Agora, abordando sobre a Falavibactéria, que é conhecida pela doença columnariose, que é caracterizada pela podridão das nadadeiras. Então, ela pode ser encontrada também em água doce, que é a Falavibactéria columnari, e em água salgada, as mesmas características encontradas na, nas bactérias Lactobacillus marítimas. Então, a bactéria Falavibacterium pulmonale, ela é caracterizada pelas seguintes características: são gram-negativos, não flagelado, a lateral é irregular, um pouco irregular, é esférica ou afilhada. A temperatura de cultivo ela é em torno de 4 graus Celsius de ciclo e a sua temperatura ideal para crescimento é em torno de 25 graus. E ela é classificada como um patógeno oportunista. Bom, ela é geralmente encontrada em pisciculturas de água doce, tendo como seus hospedeiros a drupa, salmão, tilápias, peixes filuriformes, dentre outros. Ela pode se manifestar sob condições normais de ambiente. No entanto, esses casos de mais comuns relatados é a questão do manejo inadequado, com a geração de estresse no animal e ocasionalmente diminuindo a resposta do peixe e aumentando a possibilidade dele obter a doença. Bom, ela é uma doença que ocorre quando a temperatura está alta, ou seja, em meses também mais quentes, que variam de 28 graus Celsius a 32, com elevada temperatura, com elevada concentração de amônia, acúmulo de matéria orgânica, baixos níveis de oxigênio e a qualidade da água prejudicada. Ou seja, isso é uma questão de manejo dos peixes. Por isso é importante ver parâmetros de água, ver se o peixe está comendo bem, essas coisas. E, bom, ela ocasiona, a evolução dessa doença, ela ocasiona problemas respiratórios. Então, sinais clínicos. Sinais clínicos são caracterizados pela necrose das nadadeiras, por isso o nome da doença, e crescimento bacteriano na boca, que forma uma espécie de boca, botão, a presença de áreas necrosadas nas brancas, como vocês podem ver mais ao lado, e o tratamento
ele é feito, no caso, se o produtor pode ser feito a partir do diagnóstico, né, da doença, que é feito de técnica de PCR, FLP do gene 16S, RDNA e, bom, obviamente o produtor não vai ter isso disponível, né, diagnóstico de PCR, mas a partir de sinais clínicos pode ser identificado. E todas as questões de infecções bacterianas, elas devem ser prevenidas ao máximo pelo manejo adequado. E, ao ser identificada essa doença, é necessário que faça um medicamento, a utilização do medicamento adequado, o mais rápido possível, para que o produtor possa evitar perdas econômicas. Dando continuidade ao trabalho, vou falar sobre os estreptococos, que é um gênero de bactérias gram-positivas formadas por cocos simples em pares ou em cadeias lineares. Como a gente pode ver nessa imagem, são cocos formando cadeias lineares. Elas são bactérias oportunistas, geralmente acometem animais submetidos ao estresse e más condições de manejo. Elas causam septicemia, que é uma infecção generalizada no sangue, com um quadro hemorrágico na base das nadadeiras e ao redor dos olhos dos animais. Porém, para que ocorra a infecção em uma espécie de peixe, é necessário que o agente patogênico seja capaz de multiplicar dentro da faixa de temperatura que é ideal para aquela determinada espécie de peixe. Então, temos estreptococos que agem em temperaturas mais altas e outras espécies que agem em temperaturas mais baixas. As espécies que atuam em temperaturas acima de 15 graus incluem espécies como Lactococcus garviae, Streptococcus ineae e Streptococcus agalactiae e Streptococcus parauberis. E em águas frias, em temperaturas abaixo de 15 graus, a morte é causada por Vagococcus salmoninarum e Carnobacterium piscicula. Porém, no Brasil, a espécie de maior patogenicidade e incidência é a Streptococcus agalactiae, que infecta animais tanto terrestre como aquático. Inclusive, ela é o agente etiológico da mastite bovina. Ela é gram-positiva e imóvel, geralmente é formada por cocos simples ou em pares, como a gente vê nessa segunda imagem. Os sinais clínicos apresentados pelos animais acometidos pela estreptococose, que é a doença causada pelos estreptococos, elas são divididas em sinais externos e sinais internos. Como sinais externos, podemos observar redução no crescimento, letargia, deformidade na coluna, natação errática, que é o sintoma que é apresentado aí nessa primeira foto. Esses peixes apresentam natação errática, ou seja, em rodopios. Também apresenta externamente o escurecimento do corpo, exoftalmia, que é a imagem, é representado pela imagem pela segunda imagem aí, que é o aumento dos olhos. Os olhos também ficam opacos. Também dá para observar hemorragias em opérculo e na base das nadadeiras. E também ulceração da epiderme com lesões hemorrágicas superficiais, bem características, rodeadas por zona negra, frequentemente no dorso. E os sinais internos são geralmente no fígado, que o fígado fica pálido e hepato, e a esplenomegalia, que é o aumento do baço. O diagnóstico da estreptococose ele pode ser feito não somente pela
análise das características observadas nos sinais clínicos. Isso porque existem diversas espécies que são patogênicas, diversas espécies desse gênero que são patogênicas, então os sinais clínicos são muito parecidos. Então é necessário uma técnica molecular como o PCR para identificar a espécie e para aplicar o tratamento adequado de acordo com o patógeno que está cometendo esses animais. Mas também o diagnóstico também pode ser feito por técnicas microbiológicas ou por técnicas sorológicas como ELISA. O tratamento ele é feito através de antibióticos e para isso é necessário o auxílio de um médico veterinário. Já a profilaxia, ela pode ser feita através de vacinas, isso porque a transmissão da estreptococose ela ocorre horizontalmente, ou seja, os peixes doentes transmitem a bactéria para os animais sadios, ou através da água contaminada. Então, mas assim, existem alguns animais que são assintomáticos que também podem ser fontes disseminadoras dessa doença, então é necessário vacinar todos os animais. E também outra medida profilática é a remoção dos peixes doentes e mortos, pois eles constituem a principal fonte de infecção para os outros animais. Então é necessário que seja retirado rapidamente esses peixes doentes e mortos dos viveiros. E já existe vacina específica para a prevenção da Streptococcus agalactiae, que é um dos principais agentes patogênicos que causam a streptococose no Brasil, que causa danos, causa prejuízo para a piscicultura nacional. A vacina ela deve ser utilizada de maneira preventiva e durante um determinado período da produção. Além dessas duas medidas profiláticas, existem também outras, como adquirir alevinos de lugares certificados, realizar a desinfecção química de tanques e utensílios utilizados na piscicultura, realizar também o vazio sanitário de fazendas que têm a estreptococose de forma endêmica, trabalhar com densidades adequadas, porque animais estressados são mais suscetíveis à doença, evitar sobras de ração por meio do monitoramento das mortalidades e da realização de biometrias semanais ou quinzenais para ofertar a quantidade correta de ração, isso porque o acúmulo de matéria orgânica nos viveiros também propicia a proliferação desses micro-organismos, evitar a manipulação excessiva dos peixes, especialmente em condições de temperatura elevada, e também fazer a quarentena de alevinos antes de introduzi-los na piscicultura. As doenças fúngicas. Os fungos de interesse em aquicultura são conhecidos há muitos anos como importantes agentes patogênicos para os peixes, e eles são organismos pluricelulares que formam cadeias de células longas, ramificadas e filamentosas chamadas de hifas, como podemos observar esses filamentos na base da imagem. O conjunto de hifas recebe o nome de micélio e a reprodução dos fungos ocorre tanto de maneira assexuada como sexuada e formam esporos, como a gente pode ver aí no topo dessa imagem, os esporos. Os esporos que são os agentes infectantes para os peixes. A transmissão dos fungos patogênicos ela ocorre de maneira horizontal. Os esporos resultantes da reprodução que estão presentes na água infectam os peixes susceptíveis e a situação ela é agravada pela má qualidade da água e pelo manejo incorreto. Esses animais infectados transmitem para os animais sadios. Os fungos eles podem ser agentes primários ou secundários, causadores de doenças, mas assim como as bactérias, eles são em sua maioria organismos oportunistas, ou seja, quando a imunidade dos animais baixa, quando tem alguma doença, um manejo incorreto, calor excessivo, frio excessivo, esses animais eles
eles infectam com mais facilidade. Das doenças fúngicas, uma de maior importância na aquicultura é a saproleginiose. Os fungos do gênero Saprolegnia têm distribuição mundial e podem infectar qualquer espécie de peixe em todas as classes e idade, e é o tipo de micose mais frequente em peixes de cultivo. A doença se manifesta em qualquer temperatura, porém ela se manifesta mais facilmente em temperaturas entre 18 e 26 graus. Em condições naturais, esse fungo é um agente patogênico secundário, onde os esporos se estabelecem em lesões ou em tecidos necrosados, germinam e produzem as hifas. O micélio, por sua vez, cresce e cobre a lesão, estendendo-se pelos tecidos adjacentes. A forma mais infectante dessa doença, ela ocorre em pisciculturas de reprodução, no setor de incubação de ovos, e causa grandes prejuízos para os produtores. Os ovos incubados, eles estão em contatos muito próximos um do outro, e quando um morre, o fungo imediatamente invade ele é tomado pelas hifas e se propaga para os outros ovos mais próximos. É importante ressaltar que um único esporo é suficiente para desencadear a infecção. A contaminação por Saprolegnia são caracterizadas pela presença de colônias brancas, que são um dos sinais clínicos no caso. Colônias brancas com aspecto de algodão que crescem na pele dos peixes e podem ser bastante volumosas. Nesse caso, nessa primeira imagem, a gente vê a colônia de aspecto branco nos olhos de um tambaqui. A segunda imagem já é a colônia propagada pela pele do corpo do animal todo. No caso, quando ocorre a contaminação cruzada do fungo com bactérias, a colônia adquire coloração escura por conter resíduos orgânicos e outros micro-organismos. E a penetração das hifas, ela limita-se apenas à pele, mas em casos mais graves, acomete a musculatura e os órgãos internos e o sistema nervoso central. O diagnóstico dessa doença envolve a observação dos sinais clínicos, raspado de pele das lesões, exame microscópico e identificação do fungo em cultura específica ou análises moleculares. Já a prevenção, ela restringe-se em manter a boa qualidade ambiental e evitar lesões de pele, e também é orientado que se retire imediatamente os peixes e ovos mortos para evitar a propagação da doença, além de diminuir a quantidade de substrato para a multiplicação dos micro-organismos, evitar a propagação e a multiplicação desses organismos. Já o tratamento tanto dos ovos como dos peixes podem ser feito com banho de imersão com quimioterápicos e com o uso do sal de cozinha. Outra doença causada por fungo de importância na piscicultura é a branquiomicose. A branquiomicose ou micose de brânquias é causada pelo fungo do gênero Branchiomyces. Elas possuem hifas acastanhadas e ramificadas, formam esporos e são parasitas branquiais. Podem infectar todas as espécies de peixes de água doce e são oportunistas patogênicas, ou seja, elas se manifestam em más condições ambientais, como no bloom de algas, em locais com pouco oxigênio dissolvido, baixo pH e em temperaturas superiores a 20 graus. A transmissão dessa doença ocorre de maneira horizontal, por meio dos esporos em contato com as brânquias que germinam e produzem as hifas. As brânquias colonizadas tornam-se pálidas devido ao comprometimento na circulação sanguínea, necrosam e adquirem coloração branca ou castanha, como a gente pode observar na brânquias desse animal presente na figura. Os animais infectados apresentam sinais de letargia, dificuldade respiratória, distúrbios de equilíbrio e sensibilidade ao manuseio. E é importante salientar que as mortalidades elevadas são observadas após 2 dias depois da infecção.
O diagnóstico da doença é realizado por meio de avaliação dos sinais clínicos, exame das hifas coletadas nas brânquias ao microscópio de contraste de fase e identificação do fungo em cultura microbiológica, por meio da avaliação do processo da coloração das hifas e morfologia dos esporos ou por técnicas de biologia molecular. Para o tratamento, é orientado que se esvazie os viveiros acometidos, seguido de desinfecção ou com produtos químicos indicados por um técnico. O tratamento dos animais pode ser realizado com formalina e a prevenção baseia-se em manter a higiene no cultivo, evitar o acúmulo de matéria orgânica e remover os animais mortos dos viveiros, além de se atentar para a qualidade da água e os demais manejos. O ictio é o agente causador da ictiofitírise ou da doença dos pontos brancos, ou como também é conhecida, a doença da mancha branca. O ictio é um protozoário ciliado com ciclo de vida direto ou monoxeno, ou seja, todo o seu ciclo é em um único hospedeiro, e ele se fixa geralmente no tegumento e nas brânquias dos animais. As características morfológicas desse protozoário variam de acordo com o estágio no ciclo de vida, mas em todos os estágios eles são ciliados e móveis. Podemos dividir o ciclo desse protozoário em 4 estágios, como podemos ver na imagem: o estágio trofonte, tomonte, os tomitos ou tomocistos e os terontes. O trofonte é a fase adulta desse protozoário e ele vai se fixar no hospedeiro. Durante essa fase ele tem coloração escura, um formato arredondado e o tamanho vai variar. E uma característica marcante nessa fase é a presença de um grande núcleo em forma de ferradura. Ao sair do hospedeiro, ao romper a pele do hospedeiro, o protozoário inicia sua fase reprodutiva, tornando-se um tomote. Ele se fixa em algum substrato e inicia o processo de encistamento, que é a produção de uma camada gelatinosa ao seu redor. Na fase de tomito ou tomocistos, eles permanecem ciliados, girando dentro do cisto e se reproduzindo por fissão binária até o rompimento do cisto e a liberação dos terontes, que é a fase infestante desse protozoário. Nessa fase, ele é recoberto por cílios, mas possui um cílio maior que os demais, que é chamado de perforatório. E esse cílio é usado para penetrar no tegumento do hospedeiro. As manchas brancas, que são características dessa doença, são trofontes que atingiram um tamanho de 1,5 milímetros e que estão dentro da epiderme do animal, podendo ser visíveis a olho nu. Esse protozoário é de baixa especificidade, então ele acomete várias espécies e tem distribuição mundial, podendo ser encontrado tanto em ambientes naturais quanto em ambientes de produção. A infestação em ambientes de produção está mais relacionada a questões genéticas e de manejo, e a transmissão dessa parasitose ocorre de forma direta, através do contato entre uma fonte contaminada, seja um animal ou alguma outra fonte, que entrou em contato com o ambiente ou animal não contaminado. A qualidade da água também pode favorecer surtos de infecção desse protozoário, como quando há baixos níveis de oxigênio dissolvido na água e variações bruscas de pH. E a alta densidade de estocagem também facilita esses surtos de infecção. Alguns dos sinais clínicos mais comuns são as manchas brancas, que é a característica dessa doença, lesões com muco, que geralmente são ocasionadas por conta desse rompimento do tegumento durante a saída do protozoário, letargia, pontos hemorrágicos na superfície corporal ou também nas brânquias, a respiração intensa,
que vai fazer com que esses animais realizem boquejamento e aumento da frequência dos movimentos do opérculo, porque como as brânquias são muito atingidas, eles têm dificuldade respiratória. Isso vai fazer também com que eles passem a nadar mais na superfície da água, nas bordas dos tanques ou dos viveiros e próximos dos aeradores, em busca de oxigênio. É comum também que haja inflamação, deformação ou destruição das brânquias, já que elas são bastante afetadas. O tratamento pode ser feito utilizando cloreto de sódio ou sal comum, através de banhos de imersão. E não há limitações de uso dessa substância. Pode ser utilizado também sulfato de cobre e formalina, mas com alguns fatores limitantes. Por exemplo, o sulfato de cobre, ele pode aumentar a toxicidade da água e também deixar resíduo de cobre nos tecidos por mais ou menos 25 a 30 dias. Já a formalina, em temperaturas acima de 22 graus, pode ocorrer também o aumento da toxicidade da água. Aqui nas imagens nós podemos ver mais claramente as manchas brancas, que são características marcantes da doença. O Pseudomonas pilulare é um protozoário flagelado, agente causador da pseudomoníase ou doença do veludo, como é popularmente conhecido. É um dos principais parasitas que geram enormes perdas econômicas aos piscicultores e possuem baixa especificidade, ou seja, eles acometem várias espécies e têm ampla distribuição mundial. Esses protozoários têm formato piriforme, formato de pera, coloração castanho amarelado e é um dinoflagelado por conta do seu aspecto de locomoção, que é feito através de rodopios. Mas, quando visualizado em microscópio, através de esfregaços, ele se apresenta imóvel, o que vai dificultar o diagnóstico. Ele possui cloroplastos bem desenvolvidos, que vai permitir com que eles realizem fotossíntese, mas mesmo assim, eles ainda precisam de um hospedeiro para complementar sua nutrição. Ele possui uma estrutura chamada rizoide ou rizocisto, que é responsável pela fixação nas brânquias nadadeiras e no tegumento do hospedeiro. Esses protozoários apresentam um ciclo de vida monoxeno e é bastante influenciado pela temperatura. Quanto maior a temperatura, mais curto é o ciclo. Há basicamente 3 estágios desse ciclo. O dinósporo, onde irão apresentar natação livre e infectam o hospedeiro através dos rizoides, e ao penetrar o hospedeiro, eles se transformam em trofontes, que vão se alimentar das células desse hospedeiro, e ao se soltar, eles se transformam em tomontes, que é a fase reprodutiva, que vai dar origem a novos dinósporos. A transmissão é direta, ocorrendo tanto pela água quanto pelo contato direto entre os animais. A ocorrência de surtos infecciosos estão bastante relacionados à qualidade da água, como quando há excesso de matéria orgânica, baixos níveis de oxigênio, quando há um pH mais ácido e altas temperaturas. E alguns fatores, como o estresse e alta densidade de estocagem, também facilitam a proliferação do parasita. Esse parasita costuma infectar geralmente os animais na fase de recria e engorda. Na recria, por conta da baixa imunidade desses animais, e durante a engorda, por conta da alta densidade de estocagem. No norte, por conta das temperaturas altas, da baixa renovação de água, da não realização de vazio sanitário, esses surtos infecciosos são mais comuns e facilitam mais ainda esses surtos infecciosos. Alguns dos sinais clínicos são a produção de muco nas brânquias e na superfície corporal, como forma de defesa desses animais, e as brânquias são os órgãos mais afetados. Pode haver também um acúmulo de matéria orgânica nas brânquias e
a apresentação, né, de brânquias pálidas, brânquias congestas e com pontos hemorrágicos, e dificuldade respiratória, que é a dispneia, que vai fazer com que esses peixes passem a apresentar boquejamento, prolapso labial, natação na superfície e nas laterais dos tanques, e também eles vão passar a... O tratamento, assim como para ictio, é feito através de banhos de imersão com cloreto de sódio, e também pode ser utilizado sulfato de cobre e formalina, mas com as mesmas limitações, por conta do aumento da toxicidade da água e por conta do acúmulo dessas substâncias na epiderme do animal. A primeira imagem é a representação da palidez das brânquias geradas pelo protozoário. A segunda é o caráter aveludado que a superfície corporal passa a apresentar por conta da fixação desses protozoários. E a imagem abaixo é o peixe na borda do viveiro, buscando oxigênio por conta da dificuldade respiratória. O diagnóstico, tanto para ictio quanto para psinodínio, pode ser realizado através do esfregaço em lâmina, para ser visualizado em microscópio, dos mucos da superfície corporal e do muco das brânquias. As brânquias também podem ser cortadas em pedaços menores para que sejam visualizadas em microscópio. E devido às lesões causadas pela penetração e pela saída dos parasitas, casos de infecção secundária também são frequentes. Os tricodinídeos compreendem um grupo formado por mais de um gênero, que podem ser tricodina, tripartiella e paratricodina. E trata-se dos parasitos mais comuns nos peixes de água doce que, em condições inadequadas de cultivo, podem provocar a mortalidade desses peixes. Esse parasito ele possui um formato peculiar, sendo circular, e no centro do corpo possui um disco adesivo circundado por uma coroa de dentículos, como pode ser observado aqui na imagem acima. Esse disco adesivo apresenta estruturas semelhantes a dentes, que se dispõem em arranjo concêntrico e apresenta uma estrutura complexa, cujo padrão pode variar entre as espécies. E, dependendo da espécie, esses dentículos podem apresentar-se como uma espinha interna e uma lâmina externa achatada, muitas vezes ligadas por ganchos. O conjunto de dentículos é chamado de anel denticular, como pode ser observado aqui na imagem abaixo. A tricodinese, que é a doença causada por esse parasito, é uma das mais perigosas doenças durante a fase de alevinos e juvenis, que ocorre com maior frequência em viveiros menores, rasos, com água de má qualidade, alta densidade de peixes e com chuva contínua. E quais os sinais clínicos dessa doença? Geralmente, os peixes acometidos por esse parasito, como o pacu, a carpa, a matrinchã, tambaqui, geralmente as brâncas desses peixes são as mais afetadas pelo parasitismo intenso dos tricodinídeos e pode ocasionar déficits respiratórios quando ocorre a proliferação desse parasito. Quando em altas infestações, os peixes podem apresentar aumento do batimento opercular, escurecimento da pele, principalmente nos peixes juvenis, corrosão das suas nadadeiras, perda de escamas, ulcerações na pele, alteração da coloração das brânquias, excesso de produção de muco no epitélio e, às vezes, também ocorrem hemorragias cutâneas. Durante a predação desse parasito, o peixe ele faz movimentos rotatórios a fim de tentar eliminar esse parasito, e esse movimento ele causa lesões superficiais, hiperplasia, necrose da epiderme e a erosão das nadadeiras. Aqui na imagem acima, mostra uma necrose branquial em tilápia que foi acometida por essa doença. E aqui embaixo mostra a corrosão das suas nadadeiras, a perda de escamas e mostra também um pouco de hemorragia cutânea desse peixe que foi acometido por tricodiníase. E para a visualização desses parasitos é necessário realizar raspados da superfície corporal do peixe com o muco
e da nadadeira também, e são realizados também prensado das brânquias entre a lâmina e lamínula para ser observado em microscópio. Aqui no lado é uma microscopia de uma tilápia que foi infestada por tricodiníase. E os peixes que são infectados pela tricodiníase, eles geralmente são tratados com sal, o NaCl e o ácido acético. Aqui nessa tabela mostra alguns tipos de tratamento segundo esses autores. Por exemplo, para a Gamolitrix, que é a carpa prateada, ela pode ser tratada tanto com NaCl quanto com formol. Para o NaCl é fornecido 3 gramas por litro em banho de imersão por 10 minutos para os peixes acometidos pela tricodiníase. Já no tratamento com formol, é feito banho de imersão com 0,005 mg de formol. Já para a semiralha, que é a carpa indiana, ela pode ser tratada tanto com NaCl, tanto com formol e o ácido acético. Para o NaCl, é também fornecido 3 gramas por litro em banho de imersão por 10 minutos. No formol, também 0,005 mg por litro em banho de imersão por 10 minutos. Já com o ácido acético, é fornecido 0,001 miligramas por litro em banho de imersão por 10 minutos. Já para o Piaractos mesopotâmicos, que é o pacu, ele pode ser tratado com formol na proporção de 0,017 a 0,025% em banho de imersão por 30 minutos. E também, outra forma de tratamento com formol é fornecer 250 mg por litro de formol em banho de 30 a 60 minutos. E pode-se observar que para cada espécie de peixe é fornecido um tipo de tratamento específico, né? Dando continuidade, a monogenoida, que também é denominada de classe monogênea, são vermes achatados, pertencentes ao filo Plateuminthus, causando a monogeníase responsável por atacar pele, nadadeiras e brânquias de espécies de peixes como tambaqui, o pacu, tilápia e carpas. Esse grupo reúne milhares de espécies parasitas de peixe, sendo microscópicos em peixes de água doce e macroscópicos em peixes marinhos. Os monogenéticos, eles são parasitas pertencentes principalmente a 2 grandes famílias, que são Dactylorídeos e os Girodactylídeos, que diferem tanto na morfologia, nas estratégias reprodutivas, quanto no modo de adesão a hospedeiros. Os dactilorídeos, eles são vermes ovíparos hermafroditas que apresentam um complexo de ganchos, apresentando na região posterior um aparelho de fixação denominado rapto. Como aqui na imagem acima, na imagem ampliada, que é constituído de estruturas esclerotizadas, esse aparelho de fixação deles. Já os girodactilídeos são, em sua maioria, vermes vivíparos hermafroditas que possuem estrutura especializada para a fixação, que é composta por ganchos, âncoras e barras, como pode ser observado aqui na imagem abaixo, na imagem ampliada também o seu aparato de fixação. Como é possível observar, apesar de serem da mesma classe, né, eles apresentam essa diferenciação. O principal sinal clínico de peixe parasitado por monogênia é a irritação e a esfoliação no local em que o parasita se prende, que é facilmente observado pelo aumento da produção de muco, que pode ocasionar tanto a morte do hospedeiro por asfixia quanto por hemorragia e hiperplasia dos filamentos braquiais. Aqui na imagem ao lado é uma representação de um tambaqui com excesso de produção de muco. As âncoras e os ganchos pelos quais os parasitas se fixam às brânquias, eles podem causar o rompimento celular de vasos e que pode originar a porta de entrada para infecções secundárias.
Também pode ocorrer alterações comportamentais, onde o animal acometido começa a se esfregar nas bordas e no fundo dos tanques, na tentativa de tentar se livrar desse parasito que causa, né, a lesão desse peixe, que, como eu já disse, pode ser porta de entrada para outros patógenos, como bactérias e fungos. Mas por que que isso ocorre? Bom, esses parasitos, os monogenoides, eles alimentam-se das camadas superficiais do epitélio da pele ou brânquias, com isso causa irritação. Com o incômodo, os peixes eles mudam seu comportamento, eles ficam anorexos, nadam de forma desorientada, chocando-se nas paredes do tanque, também ficam subindo e descendo em relação à superfície da água, na tentativa, né, de eliminar esse parasito. E o hospedeiro, ele sofre hiperplasia das células mucosas, que com isso produz grandes quantidades de muco, tanto na superfície corporal quanto nas brânquias. E como é feito o diagnóstico dos peixes acometidos por essa doença? Para o diagnóstico dessa parasitose, são realizados raspados da superfície corporal, que é um muco, e também da nadadeira. Realizado também prensados das brânquias entre a lâmina e lamínula, revelando a presença desse parasito. Esses parasitos também podem ser visualizados em lupa, que é o estereomicroscópio, que em peixes marinhos é possível observar devido ao maior tamanho desses vermes. Outra ferramenta de diagnóstico utilizada são análises histopatológicas, as quais permitem a detecção do parasito em seções de órgãos infectados por essa doença. Aqui na imagem acima é uma histopatologia de brânquias de pacu que foi infestado por monogenoide. Aqui na imagem B abaixo é uma observação a fresco de monogenoides em filamentos branquiais que foi possível visualizar com auxílio de microscópio. E como é a forma de tratamento de peixes acometidos por essa doença? Atualmente, apenas um antiparasitário, que é o Mazotem, tem registro de uso no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem bula específico para pacu e tilápia somente. São utilizados também alguns desinfectantes, como o formaldeído, permanganato de potássio e a cloramina T. Além desses produtos, é utilizado também o cloreto de sódio, que é um produto bastante utilizado na terapia de animais submetidos aos tratamentos. Porém, o tempo e a forma de tratamento, eles são variáveis, pois as espécies de peixe têm graus de tolerância distintos aos produtos químicos. Bom, eu vou falar sobre a Lernaia. A Lernaia, ela é um gênero de crustáceos copepódeos, comumente que são conhecidos como verme âncora. Ele, pelo fato dele não possuir um hospedeiro específico, ele pode ser encontrado parasitando tanto espécies de peixes de água quente como de água temperada. E eles são parasitas de peixes de água doce. Existe uma suspeita de que a introdução ocorreu pela importação de carpas da Europa na década de 80 e acabou se propagando pelas diferentes regiões do país a partir do Nordeste. A patogenidade ela é prejudicial ao hospedeiro. Elas prejudicam o peixe hospedeiro devido à forma de fixação e alimentação, que acaba dilacerando os tecidos. Os peixes infestados, eles manifestam um acentuado retardamento no seu crescimento e uma perda de peso. Além de como eles
se alimentam do sangue do animal, acabam adquirindo uma notória anemia. Eles também mostram movimentos natatórios desordenados, o que faz com que eles se choquem com frequência contra as paredes e os fundos dos tanques e viveiros. Entre os tecidos que são primeiramente danificados, encontra-se a pele e a musculatura, que se apresentam com edemas e hiperêmicos, com uma abundância de sangue nas partes atingidas. Aparecem também úlceras a nível cutâneo, que possuem umas bordas avermelhadas ou acidentadas. Acabam perdendo escamas ou elas ficam danificadas e acabam necrosando. Uma vez que é introduzido o cultivo, a irradiação desse parasita é difícil. Portanto, existem métodos profiláticos que são imprescindíveis para evitar a contaminação de uma piscicultura por lernaia. O jeito de diagnóstico é no olho mesmo. Algumas medidas profiláticas que podem ser tomadas são o abastecimento com uma água não infectada, a desinfecção dos peixes transferidos para uma nova localidade e fazendo a sua quarentena na chegada, desinfecção dos lagos a serem abastecidos com novos peixes através de uma limpeza e do tratamento do solo ou por tratamento da própria água. E não deixar que ocorra a entrada de possíveis carreadores, como sapos em seus estágios larvais e peixes comuns. O tratamento os tratamentos não têm tanta eficiência no controle com produtos inócuos à saúde humana, não são bem conhecidos, mas ocorre o uso de formalina, sal de cozinha e cloro, entre outros, com sucesso relativo. A grande maioria dos tratamentos ela é eficiente apenas para a forma larval da lernaia. Alguns inseticidas, como Dipterex, Brumex e Tischoff, apresentam resultados bastante satisfatórios. Porém, o seu uso ele não é recomendado para peixes que têm o destino do consumo humano ou animal. Nos últimos tempos, a piscicultura e a aquicultura têm ganhado cada vez mais destaque por serem uma fonte de proteína importante para o consumo humano. Com isso, os produtores passaram a ter um interesse maior em evitar os danos causados por problemas de higiene nas lavouras, que, se não forem tomadas as devidas precauções, podem introduzir diversos patógenos e doenças que podem causar danos consideráveis. A maioria das doenças é causada por um desequilíbrio na relação hospedeiro, patógeno e ambiente, mas a doença nem sempre é causada diretamente por patógeno, como os parasitas, bactérias, vírus ou fungos, mas por fatores como condições de manejo, qualidade da água, genética de peixe e muito mais. Em termos de prática de manejo, o controle de qualidade da água, a quarentena de aquisição de novos lotes, fornecimento de alimentação de qualidade e balanceada garante a saúde dos animais e previne as doenças. Desequilíbrios ambientais que levam à má qualidade da água ou desequilíbrio de nutrientes também podem desencadear condições estressantes nos peixes que podem levar a surto de doenças. A formalina, o sulfato de cobre, verde malaquita, cloraminas, pesticidas organofosforados, diflubenzuron e outros produtos químicos
são utilizados como principais métodos no controle de parasitas de peixes. São utilizados também antibióticos, como a oxotetraciclina, que são usados para tratar infecções bacterianas. Além dos seus efeitos tóxicos no tecido dos peixes, principalmente nas brânquias, peles e fígado, esses produtos podem acumular resíduos no tecido muscular, apresentando um risco potencial ao consumidor, caso não seja respeitado o período de carência após o tratamento. Para tanto, tem sido utilizado o produto contendo micro-organismos e seus derivados, que são chamados de probióticos e prebióticos, como extratos de vegetais e animais, adjuvantes e diversos outros fatores nutricionais. Esses produtos são chamados de imunoestimulantes. Os imunoestimulantes, eles são adicionados à ração de forma preventiva, que podem beneficiar a aquicultura, principalmente nas fases iniciais de cultivo, quando os peixes são mais suscetíveis à doença. A fitoterapia, ela é um outro método alternativo com grande potencial para prevenir ou controlar patógenos na aquicultura, a qual caracteriza-se pelo uso de diferentes partes da planta para prevenir e controlar doenças, ao contrário do que acontece com produtos químicos e drogas sintéticas, que muitas vezes levam ao aumento da resistência dos parasitas com longas persistências no meio ambiente. Acredita-se que os extratos vegetais causem um lento desenvolvimento da resistência, visando espécies, e é facilmente biodegradável, o que reduz bastante a emissão de resíduos e, portanto, é ecologicamente correto. Quando os parasitas não puderem ser identificados, é importante ter as amostras de peixes doentes ou suspeitos que podem ser enviadas para um laboratório para qualificar esse exame. No entanto, para a rotina e monitoramento da piscicultura, o diagnóstico rápido no local deve ser suficiente para obter ações urgentes para resolver a situação. Em termos de métodos profiláticos, algumas ações elas se destacam, como procurar orientações referentes às boas práticas de manejo antes de iniciar a prática, bem como durante a atividade, colocar animais recém-adquiridos em área específica para quarentena, com duração de algumas horas ou até 15 dias, isso vai depender da procedência, da idade e da saúde desses animais, ter no seu projeto profissionais que são capacitados para lidar tanto com o manejo, tanto com a parte nutricional e com a saúde desses animais, monitorar de forma física e quimicamente a água, ter ciência da rotina completa da atividade que você está desempenhando, bem como a ocorrência da mortalidade, desempenho e tratamento dos peixes, realizar a desinfecção dos tanques e viveiros com cal a cada término da produção e evitar exceder a capacidade de suporte do viveiro ou aquário, fazer uso de nutrientes imunoestimulantes e antiestressantes na ração, manter bom manejo nutricional, além de realizar a aclimatação dos peixes recebidos para a prática de cultivo. Diante do exposto, entende-se que a melhor maneira de combater o surgimento de doenças ou impedir perdas associadas à infecção de parasitose nos peixes são os métodos profiláticos, métodos de higiene, bem como bom manejo nutricional e diagnóstico rápido. Essas medidas, quando usadas de forma eficaz, atuam evitando que a produção seja afetada economicamente e, além disso, evita também que a sanidade dos animais seja violada.